A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos na nossa terceira aula. Desta feita vamos falar, dissecar, absorver sobre as consequências da rejeição de Israel. Você há de convir comigo que nós aprendemos no início das nossas aulas que Israel é a nação eleita por Deus. Também aprendemos sobre os privilégios que Israel desfrutou do Senhor, que Deus ofertou para eles. Sabemos que ninguém neste mundo foi tão privilegiado como foi a nação de Israel. Você há de convir comigo, foram inúmeros os privilégios que Israel teve. Foram marcantes, foram significativos os privilégios que Deus deu para aquela nação, né? E entre muitos privilégios que Deus dera a Israel, nós vemos lá em Romanos, né? Capítulo 9, verso 4 e 5, o próprio Cristo. Nós chamamos Cristo o privilégio dos privilégios. Israel, infelizmente, rejeitou e sacrificou o seu Cristo. A palavra de Deus diz que eles não reconheceram o tempo da sua visitação. Então, o que pode acontecer quando você rejeita o privilégio dos privilégios? O que te pode acontecer? Então, houve algumas coisas relacionadas a essa rejeição. Houve consequências dessa rejeição. Eu vou ler para você agora, com a sua permissão, aos Romanos capítulo 11, verso 17. Diz assim: E se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz, e da seiva da oliveira, não te glories, versículo 18, contra os ramos, e contra eles te gloriares. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta ti. Então, isso aqui é uma prova fidedigna que Deus tratará no futuro com Israel. Mas as consequências foram dramáticas pela rejeição. O que aconteceu? Perderam o reino. Segundo, a casa ficou deserta. Terceiro, consequência da rejeição, houve a dispersão. Está lá em Oséias capítulo 9, versículo 17. E, consequentemente, houve o cativeiro, conforme está lá nos Salmos, Salmo 44, versos de 9 a 11. E esse cativeiro aconteceu quando os ramos foram quebrados. Então é muito triste este sentimento que nós trazemos agora da palavra de Deus, das situações terríveis, deploráveis que Israel passara, simplesmente por ter rejeitado ao Senhor. Essa rejeição lhe custou caro, com esse período dramático da dispersão. Nós falamos que Israel ficara pelo deserto, agora Israel fica dispersa entre as nações. Mas a palavra de Deus está de pé. Jeremias capítulo 23 está escrito que naqueles dias trarei as minhas ovelhas de todas as partes, de onde tiver afugentado, trarei a seus apriscos, se multiplicarão, e nenhuma delas faltará. Coisa linda, impressionante. Porque você sabe que a profecia ela tem 3 tempos. Cumpriram-se, cumprindo-se e cumprir-se-ão. Então são 3 tempos da análise profética. Então há profecias que já se cumpriram concernente a Israel. Outras estão se cumprindo agora. Enquanto nós estamos ministrando esta palavra, há profecias cumprindo-se. E o terceiro, há profecias que hão de se cumprir. Se há de convir comigo, que são os 3 tempos analíticos das profecias. E você sabe que no ano 70 da era cristã, quando Tito, general romano, cercou Israel por todos os lados, ali cumpriu-se aquela profecia de Mateus 24, e não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, diz a história, os historiadores, que ele ficou 142 dias fora dos muros,
para que se cumprisse um dos versículos mais tristes da Bíblia. Está em Lamentações, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: as mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, e estes filhos serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Que triste. Como é triste para um povo rejeitar o beneplácito de Deus, o querer de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Está escrito na palavra que Deus sempre esteve com as mãos estendidas a um povo rebelde e contradizente. Então, vem agora as consequências da rejeição. Os muros foram destruídos e as suas respectivas muralhas e casas. Os judeus adentraram a cidade de Jerusalém. Os historiadores ditam que as mulheres grávidas eram abertas suas barrigas. E dentro das barrigas das mulheres, eles extraíam os filhos, as crianças. E em lugar das crianças eram colocados, sabe o quê? Gatos vivos. Ele não reconheceu o tempo da sua visitação. Veio o juízo implacável de Deus. Tudo que semearmos haveremos de colher. O homem torna-se responsável por suas ações diante de Deus. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Israel está colhendo agora o fruto da sua semeadura. O pecado da sua rejeição. Aos patriarcas, às alianças, aos pais, ao culto, às promessas e ao próprio Cristo. Aí vem agora o salário do pecado, a morte. E nesse contexto diz os historiadores que Israel saiu dispersa. Diz os historiadores também que naqueles dias do cerco de Jerusalém, no ano 70, todas as árvores em volta de Jerusalém foram cortadas para fazerem cruzes, instrumento de suplício. E ali foi o maior número até hoje da história de crucificação dos judeus pela sua rejeição, pela sua desobediência ao Senhor. E alguns judeus escaparam. E quando eles escaparam, foram para o antigo Crimeia, grupo de Gomer, da Alemanha nazista. Nos diz a palavra que eles fugiram, mas ali já estavam ao alçapão de boca aberta, esperando eles. Adolfo Hitler já estava esperando os judeus. E quando eles escaparam, Deus usa o profeta e diz: vagabundos sereis entre as nações. Para onde vocês forem, minha espada vai atrás de vocês. Cumpre-se o que nos diz a própria palavra. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E houve essa dispersão. Houve também a matança dos judeus pela nação alemã, onde está provado que mais de 6 milhões de judeus foram mortos em câmaras de gás e também em campos de concentrações, porque não conheceu o tempo da sua visitação, quando Deus ofereceu suas mãos, ofereceu sua misericórdia, seu amor. E Deus faz uma reclamação aqui, no capítulo 2 do livro de Jeremias. Deus faz uma reclamação à nação de Israel. E eu quero partilhar convosco desta reclamação de Deus. Se você me permite, a leitura. No capítulo 2 de Jeremias, o profeta nos diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios,
quando andavas após mim no deserto, numa terra que não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e eram as primícias da sua novidade. Todos os dias, todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Veja como Deus peleja em favor de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor. Olha a reclamação de Deus. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após vaidade e tornando-se levianos? Deus faz uma pergunta. E não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos, de covas, por uma terra de sequidão e de sombra de morte? Por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil. Glória a Deus. Para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas, quando nela entrastes, contaminastes a minha terra. E a minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal. E andaram após o que é de nenhum proveito. Mas o versículo 9 é extraordinário. Escute bem o que diz o versículo 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Quer dizer, eu ainda quero vocês, perdoo vocês, amo vocês, defendo vocês, quero vocês junto de mim. Que coração tão grande é o coração de Deus. O profeta Isaías afirma que pode uma mãe se esquecer do seu filho a quem amamenta. Eu não me esquecerei de vós. Coisa extraordinária. Coisa extraordinária. Mesmo sendo Deus rejeitado pelo seu povo. Desprezado. Rechaçado. O povo de Deus virou as costas contra o seu Senhor. Ele se apresenta como aquela mãe compassiva, piedosa, amorável, que ama seus filhos de maneira incondicional. Este é o amor de Deus. Este é o amor da graça de Deus. A graça de Deus, neste amor, ela humilha o homem sem degradá-lo. E exalta o homem sem deixá-lo orgulhoso. Eu costumo dizer que uma gota de graça vale mais do que um oceano de dádivas. Costumo dizer que a graça cresce com a prática e decai com o desuso. Quanto mais graça, mais pecados morrem. Tudo isto são efeitos meritórios da graça de Deus endereçada ao homem. E desta feita, particularmente endereçada a esta nação, que ela está sendo o foco dessas aulas, a nação de Israel. Mas eu quero dar graças a Deus que Israel está voltando agora à sua terra. Israel está voltando para esperar o seu Messias. Vem o sionismo. E a primeira vez entra os judeus vindo da Turquia, trazido pelo general Allenby, através do Tratado de Belfort. Israel agora é protegida e eles vêm de avião e o profeta Isaías diz, quem são estes que vêm como pombas olhando pelas janelas? Primeira profecia relacionada ao avião. Que coisa linda. Então Israel agora volta a cantar, mesmo cercada por nações rivais, ela triunfa
Você lembra-se da batalha de Yom Kippur, a batalha de 67? Você sabe como Israel venceu aquela batalha? Batendo latas vazias. O general Moshe Dayan e a primeira-ministra Golda Meir mandaram trazer latas vazias de todos os lugares. E os soldados batiam latas vazias, e as outras nações, os outros exércitos, inimigos de Israel, pensavam que era o poder de artilharia, o poder de fogo de Israel. E não eram, eram apenas latas vazias. Porque você sabe, é Deus quem peleja por Israel. É Deus que toma as dores daquela nação. É Deus o guarda daquela nação. Por causa das promessas feitas lá no passado a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Quem te abençoar, será abençoado. Quem te amaldiçoar, será também amaldiçoado. De tal forma que nós que temos uma noção fundamental da palavra de Deus, devemos nesse instante exaltar a Deus pela grandeza da sua palavra e pela maneira como ela se cumpre no tempo e no espaço. Israel agora está no seu lugar, esperando Jesus com duas credenciais. Uma credencial de Messias e outra credencial de libertador. Para extinguir por todo o pecado do seu povo. Para trazer a paz a Jerusalém. Glória a Deus. Para cumprir todas as profecias adicionadas à Bíblia, particularmente para aquele povo, pois o relógio de Deus, nesse contexto escatológico, é Israel. Israel está figurado na Bíblia como o relógio do arrebatamento. Você há de crer comigo que este é o histórico profético das profecias. Israel é a parte mais sensível dessa profecia escatológica, relacionadas com o arrebatamento da igreja. Tem um papel fundamental dentro desses estudos relacionados com a vinda de Cristo. E não tarda mais. Estamos vivendo os últimos momentos, os últimos instantes, que fundamentam e consolidam a iminente volta de Jesus Cristo. Estejamos prontos, preparados, porque a Bíblia diz que o Senhor virá a hora em que não penseis. Como o ladrão de noite. O ladrão não avisa a hora de arrombar a casa. Assim será também na vinda de Jesus Cristo. Tudo nos faz crer que vivemos a 1/10 hora, nos momentos derradeiros. Os sinais estão devidamente cumpridos na terra. Estamos esperando este grande e glorioso dia. O dia do arrebatamento será um dia glorioso para aqueles que estão preparados, para aqueles que estão vigilantes, para aqueles que acreditam que será uma coisa extraordinária. Eu tenho certeza que você toma posse desta palavra. Acredita nesta palavra meritória de Jesus Cristo. São quase 2.000 alusões à volta de Cristo, das quais 318 estão inseridas no Novo Testamento, nos seus 27 respectivos livros, afirmando categoricamente que Jesus está às portas, está voltando. E isso tudo dar-se à figueira, que brotou, conforme mostrei no início da aula, sobre a representatividade de Israel como oliveira, como figueira e como videira. Então tudo nos mostra que estamos no clarear do grande dia da volta de Jesus. Nós teremos na sequência das nossas aulas a evidência de grandes sinais que se multiplicam na terra. Você há de convir comigo que há 50, 60 anos passados,
Eram poucos os sinais. Quase você não viam com clarividência e precisão esses sinais na sua atenuância maior. Mas agora não. Agora se multiplicam de maneira assombrosa os sinais que prediz que nós estamos vivendo a última hora da igreja do Senhor Jesus na terra. E o próprio Jesus disse: olhai para a figueira e para todas as árvores. A figueira é Israel, as demais árvores são as nações. Então as nações estão vivendo dias dramáticos. A escassez de alimento, a escassez do produto hídrico, a própria água está desaparecendo do planeta Terra. Por falar nisso, eu quero tomar a liberdade para ler o que diz a palavra de Deus a respeito da escassez deste elemento singular, que é a água. Nenhum de nós poderemos viver sem a ingestão de água. Mas o profeta Ezequiel, no capítulo 4, ele já nos mostra a evidência da escassez da água e dos alimentos, dos demais alimentos. Eu quero comungar com você a leitura desta palavra, capítulo 4, verso 16 e 17. Diz assim: então me disse, filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão pão por peso e com desgosto, e água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhe faltem, e se espantem uns com os outros, se consumam nas suas maldades. Claro que isso aqui é direcionada para Israel, mas pode ser aplicada hoje para a igreja. Você há de convir comigo que a Bíblia é uma espada de dois gumes. Primeiro gume, gume da interpretação. Segundo gume, gume da aplicação. Primeiro você interpreta, segundo você aplica. O segredo da aplicação está na interpretação. Se interpretarmos errado, aplicaremos errado. Nós falávamos que a profecia ela tem 3 tempos. Cumpriram-se, cumprindo-se e cumprir-se-ão. Então aqui são fatos reais, profecias que já se cumpriram, mas que hoje, evidentemente, estão se cumprindo em nossos dias. E nós somos testemunhas destes cumprimentos. Segundo dados da ONU, nós só temos 0,7% de água doce em todo o planeta Terra. Você sabia que já existem nações que estão importando precioso líquido? Nações que suas fontes secaram, seus rios secaram. Você cava uma cisterna hoje, ela te dá água com 100 metros. Daqui a 5, 6 meses é 150. Daqui a mais 6 meses é com 200 metros. Então, os lençóis freáticos estão desaparecendo do planeta. E são sanções ajuizadoras de Deus no tempo do fim. Com isso, Deus está chamando a atenção das pessoas para o cumprimento da sua palavra. Então, a rejeição de Israel ao Senhor, as alianças, aos concertos, as normas divinas, trazem consequências no tempo e no espaço nocivas para toda a humanidade. E isto se amplia moralmente agora, como, evidentemente, os grandes sinais da volta de Cristo. Que Deus possa nos ajudar, meus queridos irmãos, alunos, amigos desta Academia de Pregadores Nacional, e que venhamos a vivenciar dia após dia a palavra de Deus, crendo na mesma e desfrutando da sua palavra, ficando firmes na fé, na esperança, e que, como a Bíblia diz, fiel é aquele que nos prometeu. Então nós estamos vivendo isto nesses dias. Sinais religiosos por todos os lados, esfriamento do amor. Nós temos 2 grandes sinais. Se só tivesse esses 2 grandes sinais, nós estaríamos satisfeitos e convencidos da volta de Cristo. Um sinal interno e um sinal externo.
O sinal interno é o esfriamento do amor. O sinal externo é o aumento da iniquidade. Por muitos se multiplicará a iniquidade, nos diz a palavra, o amor de muitos esfriará. E graças a Deus que gramaticalmente a Bíblia está certa. Ela não fala do amor de todos, ela fala do amor de muitos. Eu creio que a essas alturas há muita gente, salvos, verdadeiros, porque desde que mundo é mundo, se há de convir comigo que sempre existiu falsos e sempre existiu verdadeiro. O que nós nunca devemos é misturar as coisas e achar que todo mundo é falso. Não. Sempre existiu falso e sempre existiu verdadeiro. Eu creio na existência de um remanescente fiel que estão na terra, homens e mulheres dedicados ao Senhor, salvos, comprometidos com o Senhor, que têm coragem até para confessar os seus erros, se ajustar diante de Deus. Porque essa simetria de comportamento, quem vai tirar a alma do céu são as pendências. São casos mal resolvidos ou nunca resolvidos. Nós precisamos resolver as nossas pendências, porque Jesus está voltando. De tal forma que eu quero, nesta oportunidade, dirimir todas as suas dúvidas a respeito da contundência veraz dos sinais. Então, tudo isso está acontecendo no mundo, repito, pela rejeição de Israel aos decretos divinos, às formas teocráticas como Deus vem conduzindo. E isso recai no mundo gentílico. Mas que neste dia nós possamos firmar os nossos passos, consolidar as nossas crenças, averiguar a nossa esperança dentro da própria palavra de Deus e ficarmos firmes, anelando este grande dia da tirada da igreja da terra. Que Deus em Cristo possa te abençoar, você, sua família, e que você que é membro da Academia de Pregadores Nacional, possa ficar convencido de que a palavra de Deus é a expressiva verdade do Senhor para dirimir as nossas dúvidas e solver os nossos questionamentos. Muito obrigado pela atenção dispensada nesta aula e aguarde a próxima aula, se Deus quiser, estaremos firmes para dar sequência a este notável assunto escatológico. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.